Acompanhe o nosso canal, @IBC Caçote. Quero refletir nesta noite acerca desse texto. Paulo, quando escreve essa carta, o contexto é o seguinte: a igreja de Corinto está passando por um problema sério, há algumas queixas dentro da igreja, dentre elas, há uma queixa muito forte de alguns irmãos que estão com uma dupla cidadania, vamos chamar assim, na brincadeira. Ora, eles estão dentro da igreja, mas ora, eles também estão participando de festas, principalmente festas dedicadas a ídolos. E há uma queixa, há uma murmuração muito grande com o comportamento de alguns irmãos da igreja de Coríntios. E aí Paulo escreve essa carta exatamente para combater estas questões que foram, que mergulhou-se na igreja de Coríntios. E aí ele termina o texto, ele vai para a conclusão do texto, e na conclusão do texto, ele no versículo 31, ele vai dizer: olha, façais tudo para a glória de Deus, quer sendo na alimentação, sendo no dormir, sendo no andar, sendo no falar, façam tudo para a glória de Deus. Dentre outras coisas, a queixa também é que, inclusive, no momento de ceia, tinha havido uma equivocada interpretação, onde as pessoas iam mais para comer, porque a ceia que era realizada na igreja de Coríntios, naquele tempo, não era só um pedacinho de pão, era uma ceia, a refeição mesmo, que eles faziam. E aí Paulo vai dizer: vocês estão perdendo completamente o sentido e o significado das coisas. E é por conta disso que Paulo escreve no capítulo 11 acerca da ceia. Ele vai dizer que cada um se examine, tá certo? Então esse é o contexto da carta, e nessa conclusão, aquilo que chama a minha atenção para a reflexão nesta noite é exatamente essa afirmativa de Paulo: quer comemos, quer bebemos, quer andemos ou falemos, façamos tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar acerca disso? Você já se perguntou se a sua caminhada, se a construção de vida, de fato, tem glorificado a Deus? Como Paulo está dizendo, já passou pela sua cabeça isso? O que de fato Paulo está querendo dizer aqui? Estas são algumas perguntas que me vêm muito à mente quando eu leio esse texto. Obrigado, Ricardo. Quando eu leio esse texto, e eu quero pensar a partir de uma coisa que essas reflexões trouxeram para a minha vida, que se chama honra. Quando Paulo diz: façais qualquer coisa, vou botar aqui num português mais cotidiano, o que você fizer, faça para a glória de Deus. Paulo está dizendo: dê honra, aprenda a dar honra, aprenda o que é que significa a honra. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente vai ter muitas dificuldades nos dias de hoje, porque o tempo em que vivemos é um tempo em que a palavra honra caiu em desuso. Não se sabe nem o significado e nem quer saber-se o significado dela. Então, se eu não entendo o que é honra, eu não vou viver para dar esta honra, e nem tampouco eu vou viver para glorificar a Deus, porque glorificar a Deus nada mais é do que dar honra a Ele.
Eu quero pensar contigo um pouco sobre isso. Honrar. Em vários textos, ou principalmente no texto do Antigo Testamento, está explícito lá nos 10 mandamentos a palavra honra. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra. O segundo mandamento mais importante, o primeiro mandamento mais importante, é amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Quando a gente pensa em amor, a gente desassocia de honra, mas na verdade só é possível honrar quem ama. Quem sabe o que é amar. Quem não ama, não dá honra. E o que é honra, pastor? É o reconhecimento de tudo que tem sido feito para você ou por você. É esse reconhecimento. E a gente está vivendo em uma geração que é o oposto disso. É uma geração voltada para os seus próprios desejos. E o desejo que encabeça todos os outros sentimentos é o egoísmo. Então o egoísta, ele não consegue honrar ninguém, porque a maior preocupação dele é satisfazer as suas próprias vontades. Logo, ele nunca reconhecerá o valor do outro e o que o outro tem feito por ele. Porque honrar é reconhecer o valor do outro e o que o outro tem feito por ele. Quando a gente dá glória a Deus, é porque a gente reconhece quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? O que é que ele significa na sua vida? Paulo vai dizer que para ele, Deus é o tudo, é a razão da vida e é a razão da alegria. E aí ele vai dizer em Romanos que através disso e dessa compreensão, ele tudo pode naquele que é a fortaleza dele, que é Jesus Cristo. É a razão da vida dele. Por isso que Paulo fala com muita propriedade. Escrevendo uma carta em Filipenses, Paulo vai dizer que Deus é a própria vida dele. Ele vai dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É o reconhecimento. Paulo sabe muito bem quem é Deus, o que é que Deus fez por ele. Então é impossível dar honra sem reconhecer. E aí vem uma outra pergunta. Nós temos reconhecido o que tem sido feito por nós? Nós sabemos reconhecer o que Deus faz por nós? Nós sabemos reconhecer o esforço que os nossos pais têm feito por nós? Mesmo nas suas falhas. Aí eu falava lá para os judocas, vocês precisam reconhecer o esforço, inclusive, que esta igreja tem feito por vocês. Quem não sabe reconhecer, não sabe dar honra. Por isso que nesses últimos dias nós temos visto tantos filhos que não trazem honra para os seus pais. É a geração que só reconhece os defeitos e não as virtudes. É a geração que não aponta nada de bom, tudo de ruim, mas que sabe pedir. Essa geração não sabe dar honra, não está disposta a honrar. Então, é impossível honrar se eu não reconheço. Enquanto eu não reconhecer o esforço que o outro tem feito, nunca eu o honrarei. Nunca eu vou o honrar. Se eu não honro
é porque não reconheço. Se eu não reconheço o esforço que tanto a família tem feito, ou tanto quanto outras pessoas ou instituições têm feito, então eu não vou honrar nunca a ninguém nem a nada. Por isso que a gente vê hoje, por exemplo, nas ruas, tantos objetos públicos destruídos. Porque as pessoas não aprenderam, ou desaprenderam, melhor dizendo, a honrar. A outra coisa que vem é que Paulo vai dizer que se nós somos chamados para ter uma vida que honra a Deus no seu cotidiano, esse é o nosso chamado, para honrar a Deus. A outra coisa é que Paulo vai dizer é que é impossível a gente justificar o não honrar ou não dar glória por conta das dificuldades que esse mundo tem apresentado para nós. Por isso que Paulo vai dizer, quer comemos ou bebendo, quer andando ou correndo, quer olhando ou falando, em tudo dê glória. É que Paulo vai dizer, ou nos chama da honra, vou usar só a palavra honra aqui para não confundir, nos chama da honra. Paulo está dizendo que não há desculpa para a gente não honrar. Por mais difícil que seja as coisas, Paulo está dizendo, não se nivele nunca por baixo. Nunca coloque desculpas para não praticar a honra ao outro. Pare de buscar justificativas a partir do erro dos outros, para que você também não honre. Porque quando você começa a se cercar de justificativas, você nunca honrará ninguém. Sempre terá uma justificativa. Sabe porque eu sou assim? É porque eu tive um pai, eu tive uma mãe, assim, assim, assado. Sabe por que eu sou assim? É porque eu perdi meus pais muito cedo. Sabe por que eu sou assim? Você sempre encontrará justificativas. E Paulo vai dizer que não há justificativas para não honrar. São desculpas para não honrar. E a terceira coisa que eu gostaria de pensar hoje com vocês, é que quando eu entendo o que é honra, que é o reconhecimento do que os outros têm feito, é o reconhecimento de tudo que tem sido feito ao meu favor, a outra coisa que a honra me traz a pensar é como eu gostaria de ser reconhecido no futuro. Olha, se a nossa vida for só construção de bens materiais, nós somos os pobres miseráveis que existiu aqui na terra. Porque deixa eu compartilhar com vocês um pensamento. Se uma casa confortável for o seu alvo principal da vida e o seu legado, o que você quer deixar para a eternidade posterior à sua morte, você é um pobre miserável. Se o que você quer deixar para o futuro é apenas filhos que entraram na faculdade, você é outro pobre miserável. Porque estas coisas se perdem aqui. Eu nunca vi um médico levar um diploma para o caixão e operar do outro lado. Qual é o sentido que tem após a morte? O que
eu nunca vi ninguém levar nenhum bem material para a sepultura, porque se lá enterrar, será consumido. Então o que é que você quer deixar para a eternidade? Como você gostaria de ser reconhecido a posteriori, lá na frente? Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Se tem uma coisa que Paulo me chama nesse texto a pensar, é exatamente isso. Como é que eu gostaria de ser reconhecido mais à frente? Como alguém que era um religioso, que ia constantemente à igreja, como alguém que era uma pessoa muito boa para os de fora, mas para o de casa não. Como é que eu gostaria de ser reconhecido? Então deixa eu pensar contigo hoje, aqui, a partir de alguns heróis da Bíblia, que ficaram reconhecidos, e que ficaram reconhecidos a partir de uma coisa que é pouco valorizada neste mundo, ou quase não tem valor nenhum. Por exemplo, qual foi o maior legado do apóstolo Paulo para a humanidade, que até hoje se fala sobre ele? Foi fortunas? Foi instituições filantrópicas? Foi o dinheiro que doou para a África, para a Ásia ou para qualquer outro continente? Não, o maior legado do apóstolo Paulo foi sua fé em Cristo. O maior legado do apóstolo Paulo foi o testemunho dele, que até hoje impacta nossas vidas. Porque ele entendeu o que é honra, e aí ele passou como reconhecimento de tudo que Cristo fez por ele, e ele devolveu dizendo: a minha vida te pertence, Senhor. Esse foi o maior legado de Paulo. Qual é o legado que você quer deixar? Como você quer ser visto na história? Tem uma pessoa que me impactou muito nessa vida e que não faz parte mais desse mundo nosso físico, que foi o diácono Paulo. Tem muito Paulo aqui, mas não foi Paulo daqui, foi Paulo de uma igreja que eu congreguei lá no bairro de Engenhão Velho, que o meu pastor, que era pastor dele também, na época já pregou aqui, pastor Davidson. E marcou, não foi só a minha geração, e deixou um testemunho para além, porque é lembrado até os dias de hoje, com muita força, que é lembrado até hoje, aos 49 anos de idade, eu me lembro de Paulo e me lembro de algumas ações dele. E a coisa que mais me marcou na vida do diácono Paulo foi no funeral dele. No domingo de manhã, ele cantou. Na segunda-feira, de meio-dia, na mesa com a sua esposa, ele infartou e morreu. Na terça-feira ele foi enterrado. No culto fúnebre do irmão Paulo, na porta, estava eu, na porta da igreja, estava eu e a irmã Eliesia, a esposa do pastor Davidson. E ela me perguntou: Gê, você se lembra qual era o hino que o Paulo gostava muito de cantar? E a gente ficou conversando, tentando lembrar, e ela lembrou. E aí colocou uma estrofe desse hino no quadro que estava na porta. Quando a gente estava ali, começou a adentrar a igreja, chegou na porta um jovem rapaz, bem fisicamente acabado, nitidamente pelo consumo do álcool.
que ele era conhecido no bairro como um dos papudinhos, que eram popularmente dito assim. E ele chegou, pediu licença e perguntou: fiquei sabendo que o irmão Paulo faleceu, é verdade? E a gente disse a ele: é verdade. Ele disse: olha, eu gostaria de entrar, eu posso entrar? A gente disse: com certeza. Ele disse: eu faço questão de parar de beber hoje o dia e de vir aqui, porque dessa região toda em que eu estou, a única pessoa que me tratava como gente era ele. Como é que você gostaria de ser lembrado? Quando Paulo está nos chamando nesse texto a dar glória a Deus em tudo o que fazemos, ele está nos chamando a aprender a honrar. Quando a gente aprende a honrar, a gente cria um legado maior que dinheiro, maior que posse, um legado que glorifica ao Senhor Deus. Como é que você gostaria de ser lembrado? Como um pai? Como mãe? Como é que você gostaria de ser lembrado? Como amigo? Ou como alguém que impactou outras vidas, porque primeiro foi impactado com o Evangelho da graça de Cristo? Isso é dar honra a Deus. Deixar que o Evangelho entre em nossos corações, mude a nossa vida, impacte a nossa vida e produza fruto para o louvor e para a glória dele. É para isso que Paulo está nos chamando, para sermos impactados por esse Evangelho, para produzirmos frutos por esse Evangelho. E quando a gente aprende a isso, a gente vai começar a aprender a honrar pai e mãe. A gente vai aprender a honrar os amigos.